Deus, queremos te agradecer pelo dia de hoje, pelas bênçãos, agradecer pelo pão de cada dia, por termos um lar. Pedimos que o Senhor continue abençoando nosso lar, nossa casa, esse grupo. Possamos ter um aprendizado proveitoso para colocar em prática todos os ensinamentos aprendidos aqui hoje. Fica conosco, hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Então, nós paramos na reunião anterior, né, nessa aula 8, nesse slide pedidos de oração ainda, né, nós estávamos no pedido pela casa espírita. Deixa eu ver aqui, acho que eu coloquei no slide. Prece pelos enfermos, prece aos pacientes. Esse aqui, prece pelo centro espírita. E o Barçanufo, na reunião passada, ele estava comentando uma experiência dele e não deu tempo, né, Barçanufo? Nosso tempo acabou. Você quer falar agora, antes da gente começar? Você disse que o seu microfone está desligado. Melhorou? Agora sim, tá ligado. Então, não, é porque eu tava aqui sozinho, aqui, meio triste, preocupado, aí na hora da reunião naquele dia, aí parece que eu vi assim um espírito falando coisa no meu ouvido, sabe? Aí eu não sabia o que ele falava, né? Eu sei que ele tava falando alguma coisa pra mim. Passou assim uns 5 minutos ele falando as coisas, mas eu não entendia, né? Eu sei que ele tava falando, mas não sabia nem quem era, nem o que tava falando, né? O pessoal diz que os espíritos falam no ouvido da gente assim, né? Aí então era isso. São as intuições, né? E É, o que a gente deve, acho que, observar assim, a impressão é boa ou é desagradável, né? Se for boa, não, mas a impressão era boa. é um bom amigo. É porque ele tava assim meio triste, meio acabunado. Aham. Eu acho que é tipo uma animação, você tá entendendo? Ah, veio te Tava, motivar. eu entendi que ele tava falando assim, coisa animadora, né? Pra me ficar mais animado, né? Que eu tava assim meio triste, né? Era isso. Só não entendia o que ele tava falando, mas eu sabia que ele tava falando, mas não sabia o que ele dizia. Só sei que eram palavras tipo animadoras, né? Aham. Entendeu? Certo. Muito bem, então vamos continuar. A Lani parece que deu uma probleminha de queda aí, ela saiu. Vamos ver se ela volta, né? Mas vamos fazer a leitura desses slides aqui. Prece pelo Centro Espírita. Aqui está desse livro Batuíra Mais Luz, capítulo 26. Ele diz assim: Ué,
Caiu a minha internet aqui. Tava travado já pra mim. Então caiu aqui, ó. Tava sem internet mesmo. Alô, Alane. Alane voltou também. Muito bem. Então vamos lá. Colocar o nosso slide. Ok. Pedidos de oração. Prece pelo centro espírita. Quando nós estamos reunidos lá na casa espírita, a gente faz. Geralmente a gente lembra, né, dos trabalhos lá da casa, das pessoas que frequentam, daquele momento da corrente magnética. E aqui ele lembra também como é que funciona essa questão. Né? Um grupo de espírita a serviço do Cristo é uma embarcação assim preciosa e batida sempre. Então ele faz uma analogia, o centro espírita com a embarcação. A embarcação ela está no mar, né, ou no rio, está nos momentos mais calmos, outra hora mais agitado. Haja o que houver, usemos a oração para reajustar brechas que surjam. Seja a prece o nosso clima de apaziguamento interior, que a prece dispõe a criatura a refletir a vida mais alta. Quando a gente faz oração, a gente está buscando Deus, a gente procura essa conexão mais serena. Então, por isso que ele fala que reajustar brechas, porque nós entramos em equilíbrio, senão a prece não tem valor. E dessa forma, então, nós, além de nós melhorar o nosso clima, né, como diz aqui, de apaziguamento, né, de paz interior, aí, nós levamos outras pessoas ali na reunião a também entrar nesse clima. Então, a prece pelo centro é importante a gente fazer aqui. Ela tá lembrando dessa necessidade da gente estar fazendo a prece pelo centro espírita, a nossa casa espírita. E depois ele lembra aqui a prece pela humanidade. Oremos pelos nossos companheiros, de modo que a luz faça em seus corações e em suas consciências, possibilitando as vibrações recíprocas de simpatia e comunicação entre os dois mundos. Humberto de Campos, Novas Mensagens. A humanidade, quando Cristo esteve aqui na Terra, ele sempre lembrava, né? Somos todos irmãos, a grande família universal. E algumas pessoas, né, alguns países, colocam barreiras, colocam muros de separação entre povos, guerras. E aqui vem lembrar que nós somos um único povo de Deus. Né? Essa questão de pátria é apenas para uma questão de gestão, né? Mas o ideal é que nós nos unamos a todos, sejamos todos irmãos. É isso que está conclamando aqui. Então, as vibrações sejam feitas por toda a humanidade. Né? A gente deve se movimentar e se colocar nessa situação de que façamos a oração para que essa paz se estabeleça em toda a humanidade. Esse é o que está dizendo aqui. Muito bem. Aqui vem a prece pela paz do mundo. Alguém quer fazer essa leitura? É a continuação daquela, né? Alguém quer ler? Vamos lá, então. Posso ler? Tá ok. Prece pela paz do mundo. Segundo benfeitores espirituais, a nossa melhor atitude é a da prece, em favor dos líderes das nações, rogando a Deus os ilumine e guie, a fim de que todos eles se unam no respeito às leis que o progresso já nos confiou, evitando nova grande guerra.
Então, como o Odilon acabou de falar, né? A gente tem que orar para, nesse caso, pela paz do mundo, né? Falou das outras terras, né? Dos outros mundos, que vai falar no próximo. E no caso dos grandes políticos, né? As grandes pessoas que regem aí os poderes, para também que sejam iluminados, né? Para poder levar um melhor caminho para toda a humanidade. Não Dependente só da nossa preferência, né? independente da preferência. No final, todos estão no mesmo barco, né? É, todos estão no mesmo barco. Então, para o bem ou para o mal, todos vamos estar juntos. Isso, Então, essa prece pela paz do mundo é bem importante, né? Porque, como vamos dar um exemplo aí da pandemia, como foi difícil, né? O isso. mundo inteiro sofreu com tragédias, entes queridos falecendo do nada, uma, uma obrigação de ficar em casa, né? Que não nunca teve isso. Então, assim, foi tudo muito repentino. Então, esse foi um momento assim que a Terra se uniu bastante, né? Até questão de orações, de se ligar mais a Deus e de querer um desfecho melhor, né, para todo mundo. E nesse outro aqui ele vem falar da prece para irmãos de outras terras, outros mundos, né? E quando escutes algum noticiário acerca de grupos outros que estejam em provação, ora igualmente por eles, para que não lhes escasseiem o dom do trabalho e a força da paciência. Deixa que a fraternidade te suba da alma aos lábios e dize sinceramente, nosso irmão. Então, lembrar que todos somos filhos de Deus, né? Todos somos irmãos e apenas estamos em processos evolutivos diferentes, né? Com certeza, mas todos ligados num só propósito, né? Não tendo diferença de mundo, né? Cultura. No final, todos somos seres criados para evolução, né? Então, a gente pedindo pelo outro é aquele negócio, a gente é o que mais recebe as bênçãos, né? E jogando essas preces para o universo, a gente vai ser muito mais iluminado. Acho que é isso. Isso aí. Vamos para o próximo slide, então. Prece gratuita. Quem quer falar sobre essa questão das preces pagas e preces gratuitas, preces Eu posso, encomendadas? Vamos lá, eu posso ler. pode ser. A prece gratuita. Jesus também afirmou: não cobreis por vossas preces. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração. Bem como a prece, né, que a gente vê as passagens do Evangelho, a mediunidade, né? Então, tudo que é vindo dos céus, a gente não pode cobrar, né? Muito menos uma prece que você está pedindo por alguém, para a necessidade de alguém, você cobrar, sendo que vai ser até a espiritualidade que vai fazer a benfeitoria, né? E nós hoje vivemos um problema muito sério com essa questão, né? Muitos vendilhões do templo que a gente observa, né? Em todas as religiões, todas. Sim. Preces pagas. A transferência das orações por encomenda conspira em detrimento da responsabilidade dos deveres que cumpre a todos realizar, a benefício próprio. Então, como eu tinha falado anteriormente, não é correto, né, cobrar por algo que vai ser até, vamos supor, a gente pede para Deus, no caso, né, que vai ser Deus que vai fazer, a gente cobrar por uma coisa que não é nem a gente que vai fazer, né, uma coisa é cobrar por um serviço que é você que vai executar, né, e já a prece, não, você é só um intermediário, né. Não estimule as encomendas das preces. É justo que se ore pelo próximo necessitado, mas é indispensável que se oriente o irmão a orar por si mesmo, se ele justifica que não sabe
Giló tá. Ah, tá, já ia falar. Peraí. É justo que se ore pelo próximo necessitado, mas é indispensável que se oriente o irmão a orar por si mesmo. Se ele justifica que não sabe como fazer, deve ensiná-lo a comungar com Deus. Então, não é correto nem você fazer pelo outro, né? Como diz na mensagem. O correto é você, se a pessoa não sabe orar, ensine. O caminho certo é esse. Ensinar, né, a pessoa a orar, então. Ou que ore junto, né? Ore junto, isso mesmo. A prece coletiva, ela, como nós vimos em outras passagens aí, né, ela tem uma importância muito grande. Mas todos podemos orar, todos. Todos temos a capacidade de orar, né? Então, não há essa necessidade de eu pagar para alguém para orar por mim. Ou então, me isentar da responsabilidade de orar para que o outro ore por mim, né? Então, pagando ou não, né, eu passar essa responsabilidade para o outro. Orar coletivamente, sim, tudo bem, né? A gente tem uma força maior. Agora, eu para falar, não, ora lá por mim, né? Eu fico sem esse. Não é. Eu acho que foi criado assim também uma coisa assim, acho que de muito antigamente também, né? Que as pessoas achavam que oração, por exemplo, uma prece, só é um Pai Nosso ou uma Ave Maria, né? É, E assim, a gente vê que todo santo espírita tem, né? O silêncio é uma prece. Então, se eu estou em silêncio, eu estou em prece. é, Nada mais é do que uma comunicação, né? Um momento ali de conversa, de reflexão, de pedidos e agradecimentos a Deus, né? Que é o nosso Pai maior. E às vezes as pessoas acham que é algo tão complexo, né? Algo tão simples, que eu acho que a palavra seria até orientar, né? Não é isso. nem ensinar, porque é orientar. É, A pessoa fala, não, a prece é uma coisa que vem do coração. isso. Muito bem. Vamos pro próximo. Ainda prece gratuita. Não há prece sem resposta. Alguém mais quer fazer? Essa daí? Alguém quer ler? Vou eu então. O que parece, por vezes, silêncio e negação em torno da rogativa é o próprio desinteresse da alma que, quase sempre, entre a inquietação e a leviandade, voeja de solicitação a solicitação, emana a luz da oração. Então a pessoa fala, não, a minha prece, eu não tenho força, né? A minha força não é boa, então precisa encomendar a prece para alguém que tem mais poder que eu, né? Então isso é ele fala inquietação e leviandade, né? Voejo de solicitação e solicitação. As pessoas, às vezes, ela procura um, fala, isso aí não é muito bom, vou procurar outro, isso aqui é forte, isso aqui realmente vai me ajudar, né, na prece. Quando, na verdade, não precisamos de intermediários, né? Não precisamos de pessoas que façam isso para nós. Então, a gente pode fazer, né? Todas as rogativas são anotadas e examinadas. As rogativas de cada um, então, são anotadas e examinadas por nós, procurando estabelecer a natureza da prece, os seus méritos e deméritos, sua elevação e inferioridade para podermos determinar os socorros necessários. Aqui é Maria João de Deus, que está falando esse parágrafo, e lembrando que todas as preces são ouvidas, são anotadas, catalogadas, examinadas pela espiritualidade para ver a possibilidade de atender e como atender. Até as orações das crianças são tomadas em consideração. Todas merecem o nosso particular carinho e acurada atenção. Então, todas elas são ouvidas, são catalogadas e sempre uma resposta, como disse no termo anterior, né? Sempre vai haver uma resposta. E aqui nós temos
um estudo de caso, os eleitores de prece do livro Fronteiras da Loucura, que é no capítulo 1, Manuel Filomeno de Miranda, local Lar Terreno, o Dr. Bezerra de Menezes está participando dessa equipe, espíritos auxiliares, senhora em prece, que é a encarnada, né, que estava pedindo pela filha. E as atividades é atendimento a uma solicitação captada pelos seletores de prece. Aqui ele vai dar um exemplo dessa questão dos seletores de prece, né? Que há sempre alguém que está ouvindo, né? E atendendo. E aqui ele lembra assim, que foi no carnaval, né? Numa segunda-feira de carnaval, né? Onde há muitos desajustes, muito problema de droga, alcoolismo, suicídio, sexo desregrado, e a cidade toda em festa. E é um momento então que a espiritualidade que está trabalhando, ela tem mais trabalho. Você já deve ter lido tá, isso em outras obras, né? É como um estado de guerra, né? Vai estourar uma guerra, então a espiritualidade toda vai para a ação, né? Para tentar mudar as pessoas, influenciar para que elas mudem de ideia, né? Tantas forças de espíritos desequilibrados, né? Estão ali atuando, querendo fazer o pior, quanto os espíritos bons que estão ali buscando auxiliar para que as pessoas não cheguem a extremos de desequilíbrios, de loucura, como por isso é até o nome do livro, né? Nas Fronteiras da Loucura. Então eles criam postos de socorros. E nesse momento chega um pedido de socorro, tanto dos parentes, né, dos familiares, ex-pai, mãe, que fica incomodado, né, com os filhos nas ruas, quanto às vezes das próprias foliões e pessoas que estão lá, que às vezes tem momentos que estão lá num processo assim bastante complicado, e eles então se enviam pedidos de ajuda. Aqui ele fala sobre essa questão. Então ele explica, né, que tem aqui os seletores da prece. Os seletores da prece. Eles receberam um pedido de oração aqui, né, e o pedido apresentava assim, um caráter de muita urgência, e então eles perceberam ali a necessidade de providência. Bezerra de Menezes estava nessa equipe. Aí eles foram atrás, né, do endereço da pessoa que estava pedindo, do requerente, e deparou então com a senhora que estava mais de 50 anos, ajoelhada, orando. Então ela dizia aqui, ó, as palavras dela: eu reconheço, meu Senhor, a própria inferioridade e não ignoro a ausência de méritos para pedir-vos socorro. A prece dela começa assim com muita humildade, pedindo ajuda. Não faço, porém, por mim mesma, senão pela minha filhinha, que me confiastes e não tenho sabido amparar. Ó, a humildade dela de novo, né? Ela, lembrando que ela não estava conseguindo acompanhar e direcionar a filha para o bom caminho. Permitir que o doutor Bezerra de Menezes, de quem tanto tenho ouvido falar em vosso nome, possa vir em meu socorro. Então o Bezerra de Menezes estava presente, né? Se sensibilizou com a oração e viu que ela era uma pessoa boa, começou a examinar, né, a mente dela. A espiritualidade superior, ela tem essa capacidade de perceber, né? E aí ela descobriu que ela era uma pessoa boa, né? Que estava precisando de ajuda, né? E estava fazendo ali então a prece intercessória, né? Pela filha. E aí, então ele entrou na mente dela e intuiu, né? Falou-lhe psiquicamente, então mandou vibrações para ela. A tua oração foi ouvida. Confia e espera. Ela deu a impressão que ela estava ouvindo. Isso, né? Aí ela ficou assim, meio trêmula, silenciou, enxugou as lágrimas, ergueu-se de imediato ao leito para o repouso. Então essa é a nossa, aqui nós concluímos
aula número 8. Vamos já passar para 9. Espera que agora falta meia hora. Vou mudar aqui a apresentação. Aula 9. Muito bem. Radiação, aula 9. Radiação, a prece ativa e dirige a doação de energias, que lembram a passagem de Cristo em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então, essa descrição aqui mostra o poder da prece, né? Sentiram a presença firme das energias ali naquele momento que eles oraram. Imagine uma oração, né, feita pelos apóstolos de Cristo, o próprio Cristo presente, né? Deve ter um efeito muito grande. Muito bem. Vamos então para o próximo. Quem pode falar esse próximo? Pode ser o Murilo. Vai lá, seu Murilo. Na oração, energias santificadoras iluminam nosso espírito, para que nos elevemos. Olá. Acho que bloqueou aqui meu microfone. Ah. Vou começar de novo. Ah. Para que nos elevemos. Não conhecemos outro recurso além da oração que pede luz, amor e verdade. A prece é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Não ouvideis, pois, que o culto à prece é marcha decisiva. A oração renovar-te-á para a obra do Senhor, dia a dia, sem que tu mesmo possas perceber. Então, a oração, né, para a gente nos elevar, é todos os dias um pouquinho, né? Todos os dias a gente vai conseguindo ter essa conexão melhor com Deus e conseguindo melhorar, né, nossos defeitos, os nossos erros que cometemos diariamente e essas energias, né, que vêm do alto, tudo que a gente pede é muito mais sobre a fé, né, a oração. Então, a gente colocando muita fé em tudo que a gente pede, trabalhando para isso, Deus nos vai conceder, né? E ele fala de não esquecer, né, que o culto, a prece é marcha decisiva. Então, é o que vai decidir a nossa caminhada, né? Nossa evolução. Um dos caminhos é a oração, a prece. Isso. A gente sempre tem que ter em mente, né, qual que é, por que o Espiritismo, né, existe? Para que ele entrou na nossa vida? Por que nós nos aproximamos, né, da doutrina espírita? Qual que é a meta da doutrina espírita, né? Então, nós estamos na doutrina espírita para nos melhorarmos, né? Esse é o principal papel. Tem a questão da reencarnação. A reencarnação é para nos justificar como que a ferramenta de melhoria. Então, tudo que nós fazemos é com esse objetivo de nos elevar, de nos modificar, de nos transformar. E a oração
ela faz isso. Porque quando eu oro, eu preciso me aproximar de Deus, como eu falei na outra ali, né? A gente não tem como fazer oração pensando coisas ruins, coisas desagradáveis. Aí não é oração, né? Se eu faço oração desejando mal, por exemplo, né, deixou de ser oração. Então, se a oração ela é verdadeira, ela sempre ela vai nos colocar numa situação melhor. Né? Então, ela é por isso que ele fala marcha decisiva. Né? Ela renova para a obra do Senhor dia a dia, sem que a gente nem mesmo perceba. Né? Nós vamos nos modificando, nós vamos melhorando. Então, quanto mais nós orarmos, melhor nós vamos nos tornando perante nós mesmos, perante a sociedade que nós estamos. Nós vamos aprendendo a ficar melhor e a buscar esse conforto, nessa qualidade de vida através da oração. Muito bem. Radiação da vontade. Quem que pode fazer esse outro? Alguém? Vamos lá, então. Eu faço. Ah, tá. Radiação, ato de vontade que dirige o pensamento através da oração. O espírito de quem ora atua pela vontade de praticar o bem. Atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos, e estes se associam ao bem que deseja fazer. O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da vossa esfera corporal. A prece que façamos por outrem é um ato dessa vontade, ainda que a prece do coração é tudo, a dos lábios nada vale. Então, é como o Murilo comentou anteriormente, né? Um simples silêncio já é uma prece, né? Então, a prece verdadeira é aquela que vem do coração. Não aquela prece bonita, bem falada, palavras lindas que emocionam, mas às vezes só está saindo da boca aquilo ali, decorado, né, vamos dizer. E do coração não são aquelas palavras que estão no coração dessa pessoa que está fazendo a prece. E a prece que a gente faz verdadeira para os outros, ela emana coisas boas para nós também. Então, sempre o coração, sempre a intenção, né? Sempre a vontade. Ela tem que estar presente para ela poder ter um efeito. Então, ela diz aqui, ela alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. A gente ainda desconhece o poder da oração. E às vezes também a gente faz a oração, né, pedindo, né, coisas que não é devido, né? Daí não é oração mesmo, né? A gente pede força, né? Pede orientação para que a gente entenda aquela situação que a gente está passando, né? Que eu tire um aprendizado daquela situação. A prece realmente tem um efeito muito, muito bom, né? E funciona, porque ali eu estou com a intenção de me modificar e de me melhorar. Existem muitos exemplos de pessoas que passam por situações assim, bastante difíceis, uma doença assim, bastante complicada. Depois, quando ela sai daquela situação, ela se torna uma outra pessoa, se transforma. Isso se deve a essa experiência da prece. Né? Quando ela está naquela situação, ela busca se, se ligar com Deus, né? E se modificar. Então, a prece sem essa vontade, sem a intenção, ela deixou de ser prece. E quando a gente faz ela com boa intenção e com boa vontade, como Allan Kardec diz aqui, né? Ainda que a prece do coração é tudo, a dos lábios nada vale.
Não, dos lábios deixou de ser prece. Essa que é a questão. A prece, para ser verdadeira, ela tem que ser do coração. E quando eu faço do coração, eu estou já modificando alguma coisa em mim. Eu já estou buscando essa melhoria. Vamos para o próximo, então. Radiação, ato de vontade que dirige o pensamento através da oração. Quem pode ler isso aí para nós? A Murilo, a Lani e eu lendo. O Barçanufo parece que ele não está conseguindo, né? Alguém quer ler? Aí eu então. Alguém quer ler? Não. Não, né? O microfone está desligado. É, agora que eu percebi. Tava falando e não tava sendo ouvido. Agora que eu provoquei, então. Alane, pode ler essa daqui, Alane? Acho que ela não me ouviu. Vamos lá, então. Radiação. Oi, pô. Você vai? Então tá. Radiação, ato de vontade que dirige o pensamento através da oração. Todo pensamento é onda de força criativa e os pensamentos de paz e fraternidade criam um adequado clima de radiações, as deixas, facultando aos amigos espirituais presentes os recursos precisos à formação de socorros diversos. Dos desencarnados atendidos e de irmãos outros, necessitados de amparo espiritual e distante. Então, aqui nesse textinho fala do poder de radiação do pensamento, que é através da oração. Então, se a gente emite coisas boas, essa radiação, né, de pensamentos bons vai até as pessoas que estão sendo pedidas nessa oração. Ou até se estende mais, né, por exemplo, aos desencarnados, né, as pessoas que estão necessitadas em geral. Então, aqui ele está falando da oração em grupo, né? Seu microfone está desligado, Gilão. De novo. Emitidos pelo grupo, né? Então ele está falando aqui. O pensamento. Todo pensamento é onda de força criativa. Todo pensamento, quando ele é dirigido para auxiliar o outro, né? Para Deus, né? Para forma a mandar energias boas, né, para aqueles que precisam, sejam encarnados ou desencarnados, é oração. Né? Mas sempre a gente tem que estar ciente, né, que é a boa vontade, né, a sinceridade. Aqui ele está falando do livro Obsessão dele. Então, provavelmente é sobre trabalhos de desobsessão que está sendo comentado aqui. Esse aqui eu não li todo ele, depois eu vou ler esse capítulo. Capítulo 51. Aí o próximo, slide número 5. Pode ser você, Murilo? A prece é a irradiação da alma que agita o dinamismo espiritual e divino. Mais complexo. O universo está submetido à lei da solidariedade. A alma humana só pode realmente progredir na vida coletiva trabalhando em benefício de todos. Uma das consequências dessa solidariedade que nos liga é que a vista dos sofrimentos de alguns perturba e altera a serenidade dos outros. Nenhuma alma pode perder-se. Se todas tiverem sofrido, todas serão salvas.
é uma Denise. Então, a gente foi criado por Deus, né? E colocado para viver em conjunto, né? Em sociedade. Então, não tem como a gente evoluir, né? Se a gente não carregar o coleguinha, não ajudar o coleguinha, o irmão, o primo, a tia, né? Todos somos da mesma família. Então, assim, a solidariedade é o que vai ligar, né? Todos nós para que o mundo evoluir. O universo está submetido a essa lei, né? Pela lei da irradiação, como diz aí. Porque uma oração, como a gente viu anteriormente, né, no capítulo passado, né? Ela pode ser para o mundo, para qualquer parte, ela vai chegar pelas ondas, né? Sonoras e eletromagnéticas, pelo efeito do fluido cósmico universal também. Então, fala bem no final, bem legal, e nenhuma alma pode perder-se. Se todos tiverem sofrido, né, passado pelo processo, todos vão ser salvos. Então, no final, todo mundo vai conseguir, né, uns mais rápidos, outros mais devagar, chegar no caminho da luz, né, caminho da evolução. É isso aí, né? A lei da solidariedade. Não dá para ser feliz sozinho. Todos precisamos uns dos outros para poder crescer, para poder se ficar melhor, né? Não dá para a gente ficar bem e o nosso companheiro está mal, né? Então, essa solidariedade ela é necessária para que a gente possa ficar bem. Então, a prece é a irradiação da alma que agita o dinamismo espiritual e divino. Que tudo é movimento no universo, tudo é energia. E a prece, ela promove essa movimentação mais intensa dessa energia, né? O dinamismo espiritual e divino, que ele diz aqui. Ela direciona essas energias para aqueles que necessitam dessas energias. Muito bem. Vamos para o próximo. Alane, pode ser tu? Eu leio. Ok. Peraí, deixa eu ampliar. A comunhão dos seres uns com os outros e com Deus. Nas almas envolvidas, o sentimento da solidariedade torna-se bastante intenso para se transformar em comunhão perpétua com todos os seres e com Deus. A alma pura comunga com a natureza inteira. Em todas as coisas visíveis, a alma atenta descobre a manifestação do pensamento invisível que cobre o cosmos. Torna-se este teatro da vida e da comunhão universal. Comunhão dos seres uns com os outros e de todos com os seres. Aqui fala da ligação, né, dos seres com Deus e também com a natureza, né? Você sentir, né, as vibrações da natureza. E as almas, elas se comungam, né, em conjunto. Então, uns com as outras e também dos seres vivos, né, com a natureza. Isso mesmo. Comunhão, ela praticamente reforça, né, aquele slide anterior que nós sobre o sentimento de solidariedade, né? E estende esse sentimento de solidariedade para a natureza inteira. Tudo no universo tem essa comunhão, né? Nós estamos envolvidos. Tudo está em tudo, né? Não dá para fugir dessa questão. Todos vivemos
dependendo um do outro, né, e auxiliando um ao outro. Muito bem. Vamos pro próximo. Pode ser Murilo? Murilo? Pode sim. A comunhão dos seres uns com os outros e com Deus. O universo é animado de força potente, vibra qual uma harpa sobre a ação divina. As irradiações do pensamento percorrem em todos os sentidos e transmitem mensagens de espírito a espírito através do espaço. Esse universo que Deus povoou de inteligências, a fim de que o conheçam e o amem e cumpram a sua lei. Ele o enche de sua presença, ilumina-o com a sua luz e aquece com o seu amor. Então, Deus está por toda parte, né? Deus, ele é onipresente, onisciente. Então, ele está em todos os lugares. Com a sua presença, ele já nos aquece, nos ilumina, nos dá toda essa energia positiva, né? Basta a gente se ligar a ele, né? Dar a devida importância. E aí fala que o universo, né? Captado de todas essas energias, ele vibra igual uma harpa, né? Sobre a ação divina. Então, é uma coisa muito forte, né? Essa questão da empatia também, né? Dos seres uns com os outros e com Deus, né? É a gente sentir a dor do outro e não só do outro, né? Mas como do mundo. Sentir que o mundo necessita de prece, de oração. Por tantas tragédias ainda, tantas coisas que a gente sabe que são atrasadas, né? Espíritos muito atrasados que estão aqui ainda na Terra e cometem essas catástrofes, mas é sempre estar em prece para a gente ter um mundo melhor. É isso aí. O Google nos avisou que já está terminando o nosso tempo. Então, aqui fala sobre a presença de Deus, né? Deus está dentro de nós, o poder de Deus está dentro de nós. Então, quando nós permitimos, como diz Jesus, né, brilha a vossa luz. Aí essa vibração, né, ela se estende através do espaço, a todos, ilumina com a sua luz, aquece com o seu amor. Então, o amor divino está em todas as criaturas. Muito bem, vamos fazer mais um? Pode ser Alane esse? Olha, a prece é o ato mais importante da vida. A prece é a expressão mais alta dessa comunhão das almas, um ato da vontade, pelo qual o espírito se desliga dos servidões da matéria. Pedi e recebereis. Tomada neste sentido, a prece é o ato mais importante da vida. É a aspiração ardente do ser humano, que procura, pelo menos um instante, pôr as vibrações do seu pensamento na sintonia eterna. Então, por que a prece é o ato mais importante da vida, que é o momento em que entramos em contato com Deus, né? A nossa superior, com Deus. A gente agradece, pede, a gente agradece, na verdade, né? Mas é aquele momento para conversar com Deus, né? Então, por isso que é o ato mais importante, que é a prece. Certo. É a recomendação
recomendação, né? Pelo menos um instante, por a vibração do seu pensamento em harmonia com a sinfonia eterna. E com o tempo nós vamos nos habituando a essa questão, né, de nos deixar levar pelas orações, pelas preces, né? E se ligar mais tempo com Deus. A prece, ela pode ser permanente em nossas vidas, não só em momentos especiais, mas o tempo todo nós podemos estar em prece. Toda vez que nós desejamos o bem para o outro, toda vez que nós comungamos com Deus, toda vez que nós admiramos, né, as obras de Deus, toda vez que nós sentimos grato a Deus, nós estamos em prece. Né? Tem aquelas três situações, né, da prece, condições, aliás: pedir, louvar e agradecer. Muito bem. Vamos encerrar por aqui? Acho que nós já estamos no nosso horário, né? Alguém quer fazer a oração final, Barçanufo? Você pode fazer? Na semana Olha, passada você começou tá, e não terminou. Hoje já vai dar para terminar. Hoje está faltando 6 minutinhos aí. é, Não vai ter problema, não. tá bom. Vamos agradecer logo antes que termina a nossa reunião. Nosso tempo. Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por essa magnífica encontro, nós encarnados e com certeza o desencarnado também está prestando atenção na nossa reunião. Quero dizer que foi uma bênção, estamos muito felizes, mas muito mesmo por estarmos aqui e principalmente por nós sermos espíritas, porque poucas pessoas são espíritas. Então, agradecemos por isso. E quero pedir para um sobrinho meu, lá em Goiânia, que quebrou, quebrou a cavícula, com um mês quebrou de novo. Então, peço a vibração dos irmãos, o fluido para esse sobrinho meu lá em Goiânia. Ele tem problema e resolvemos assim, ajudando. A gente não pode ajudar direto lá, mas a gente ajuda indiretamente com a nossa boa vontade. Então, agradeço por tudo e que a paz de Deus esteja com todos, que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão a todos.